Eu confesso que essa foi a reunião mais interessante que eu já vi nos últimos 2 anos do Fed, mas não pelos motivos de corte de juros acabou de ser anunciado pelo Jerome Powell. Eu acabei de assistir o discurso dele e todas as perguntas feitas pelos repórteres, e o resultado em si já era esperado. Então não é ele que é surpreendente de forma alguma, até porque é o mesmo discurso, são as mesmas palavras, você percebe que só muda uma coisa ou outra, mas o que aconteceu fora do seu discurso. Então tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos começar pelo discurso em si, porque, como esperado, foi feito um corte de 0,25% nos juros, agora ali ficando entre 4,5% a 4,75% ao ano. Continua alto, mas fazendo esses cortes gradativos. E o Jerome Powell falou que, obviamente, continuamos a, como sempre, manter a estabilidade de preços, etc. Nosso duplo mandato, junto com a segurança não somente dos preços, mas do emprego. E estamos vendo os dois índices, nós estamos fazendo um bom trabalho. Nós não temos pressa para fazer cortes, para poder chegar naquele ponto neutro, né, para poder controlar e voltar para que a inflação volte aos 2%, mas eu estou de olho principalmente na parte do desemprego, e a gente está bastante cauteloso porque sabemos que se a gente fizer os cortes rápido demais, isso pode influenciar a economia e acabar fazendo com que a inflação volte, e se nós não fizermos o suficiente, rápido o suficiente, isso pode afetar a questão do desemprego. Aqui eu estou falando dessa forma porque é Ctrl-C, Ctrl-V de todos os outros discursos que ele fala. Você vê claramente que o ChatGPT está ali agindo da forma correta, mostrando ali para dar o tom que ele quer dar para o mercado. E ele também fala que, como ele não tem pressa para fazer esses cortes para chegar nesse ponto neutro, onde você não está mais combatendo a inflação ou tentando fazer ela voltar, ou tentando estimular, etc., ele vai continuar data-driven, ou seja, estou aguardando os próximos resultados para ver como é que a coisa vai ser. Vamos tomar uma decisão de reunião em reunião, exatamente como ele sempre fala. Então ele não deu aquele calendário, né, aquela promessa de que em dezembro ele já vai fazer o próximo corte. Isso é totalmente esperado. Agora vamos falar da parte interessante. O elefante da sala, chamado Donald Trump. Foi a primeira reunião após a eleição do Trump e dá para ver claramente que o Jerome Powell não gosta nem um pouco do Trump, o que também não é uma grande surpresa. Só que quando eu tava assistindo no YouTube, no canal do próprio Federal Reserve, né, do FOMC, para ver um pouquinho, eu senti um pouco de diferença na feição dele, na forma que ele estava falando. Ele chegou a gaguejar em alguns momentos, uma coisa que ele não faz muitas vezes. Ele chegou a engasgar um pouquinho, deu ali não sei, o semblante dele, até o cabelo estava um pouquinho mais desarrumado do que o normal, e ele é um cara que sempre ali foi impecável na sua aparência, pela sua idade, etc. Então dava pra ver que tinha alguma coisa que estava meio diferente. Até vi no Twitter comentários, eu achei que eu era a única pessoa que tinha pensado isso, mas não, outras pessoas também perceberam isso. Ou seja, você viu um choque, talvez, que ele não queria demonstrar que teve, mas demonstrou pela sua fisionomia, pela sua linguagem corporal. Então ela gritou na sala, apesar dele tentar manter um tom praticamente idêntico ao da reunião passada, mas ele não passou muito essa impressão. Ele passou uma coisa muito mais errática, um pouquinho mais assim incerto, um pouco de incômodo de não ter as rédeas do controle da situação, principalmente pelas alegações ali, mostrando claramente, né, que o Trump não gosta dele, que poderia, sei lá, não vai tentar não interferir, mas não gosta do que ele fez, já fez várias críticas em relação aos cortes, a não fazer cortes de juros quando precisava, etc. Então toda aquela briga política, e isso foi trazido principalmente para as perguntas depois da reunião. E, obviamente, que o Powell, como advogado, ele não quis se posicionar em nada em relação à política. Então, todas as perguntas de repórteres que se voltaram à política, ele simplesmente não respondeu, ele se recusou, ele falou, não estou aqui para falar de política, o meu assunto é sobre a nossa política de juros, certo? E não a política do país no executivo. Então ele foi bastante, ele deu uma ênfase muito grande nesse sentido. Agora, vai ser muito interessante ver uma política
dele em relação à taxa de juros, certo? Toda essa estratégia de cortes gradativos, etc., ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, ignorando a chegada do Trump, que fez todos os índices de todos os mercados se moverem, inclusive a curva de juros, a qual ele deu uma resposta, eu achei interessantíssimo, foi até tweetado, o pessoal rindo assim, eu vou até colocar aqui, dizendo claramente que ele não sabia, ele não quer comentar não somente em política fiscal, mas ele não sabe o que está acontecendo com as taxas de juros dos títulos da ponta longa da curva de juros dos Estados Unidos, o que é um completo absurdo. É claro que você sabe, mas você não quer reconhecer o poder político da troca de poder nos Estados Unidos. Então isso claramente deixa ele bastante desconfortável em relação à própria reunião. E a gente vai ver, obviamente, cena dos próximos capítulos de um embate de algo que ele vinha conduzindo até então e que pode ser que ele tenha muitas mudanças ou tenha muitos contratempos em brigas políticas que ele não gostaria de entrar, afinal de contas. Ele estava numa situação muito mais confortável antes, sendo que é bem notável que ele se alinha bastante com os democratas, né, no sentido das agendas que vinham sendo levadas, apesar dele evitar bastante falar sobre política, ele acaba, algumas vezes, quando você vê ali alguns discursos que ele já fez sobre aquela questão de mudanças climáticas, como o Fed vai poder contribuir para o futuro do planeta, etc., né, para quem é mais raiz ou mais assim de direita, vai falar até de aquecimento global, ou até de efeito estufa, né, que era o que se chamava antigamente, etc. E ele é bastante a favor dessa coisa ESG, ou seja, da sustentabilidade, de todas essas agendas da parte dos democratas. Então, ele obviamente não gostou nada desse tipo de mudança e agora vai ser muito interessante ver as próximas pequenas reuniões dos outros membros do Fed, não somente do Jerome Powell, para ver se isso vai ampliar esse conflito agora entre o executivo e o Fed dentro dos próprios Estados Unidos, porque um plano vinha sendo conduzido desde do governo vigente até agora, né, ainda não mudou, mas que talvez não tenha a continuidade que eles gostariam que tivesse a partir de agora, sendo o Trump essa personalidade que é. Então, isso vai criar todo um outro trama, uma outra trama que não estava no script, talvez, do Fed, né? Então vai ser bem interessante ver se isso vai ter alguma mudança, se vai agora manter essa independência. E teve várias perguntas que eu achei fantásticas, falando assim: o presidente teria poder de te demitir? Um dos repórteres perguntou exatamente isso. Ele respondeu: not allowed under the law. Ele simplesmente falou: não é permitido perante a lei, certo? Literalmente falou isso. E aí, logo em seguida, veio outra pergunta que gerou meme de hoje, né? Então, ele falou, eles perguntaram assim: você sairia se o presidente pedisse? E ele falou: não. Foi só o que ele disse. Então dá para ver claramente que ele vai ser bem firme em relação a qualquer intervenção política que o Trump queira ir no Fed. Então agora ele vai bater, vai ser realmente um clash, né, entre duas forças dentro dos Estados Unidos, e ele já deixou bastante claro: não mexa no Fed, porque não don't fight the Fed, né? Então aquela famosa frase don't fight the Fed, não lute contra o Fed, é exatamente uma mensagem também velada para o Trump. Então vai ser muito interessante ver o que vai acontecer a partir daí. E agora, voltando sobre as próprias a política monetária, e da taxa de juros, ele teve uma pergunta que eu achei bem interessante. O repórter perguntou assim: qual seria o seu plano se nós tivermos uma estagflação? E a resposta dele: o plano é não ter estagflação. Então ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então foi uma reunião realmente interessante. Eu até convidaria para você assistir, porque a cara dele ficou bem interessante. É claro que a imagem que você está vendo nesse podcast é de uma cara pálida, preto e branco, obviamente, para edição, mas não é assim que ele estava, obviamente. Mas se você comparar o vídeo do YouTube de setembro para cá,
parece que ele deu uma envelhecida de uns 2 anos, eu não estou brincando. Então você até pode colocar nos comentários se você concorda comigo ou não, mas eu tive realmente essa impressão de um baque ali, de uma insatisfação que ele obviamente não pode externalizar, mas acaba fazendo isso pela sua aparência, ok? Então vamos ver agora novamente, como sempre, a cena dos próximos capítulos, mas é mais um pouquinho de uma pitada de pimenta na complexidade do país que influencia literalmente toda a macroeconomia mundial.